Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides e estou aqui no Despluga, onde você se desliga de tudo, sai de tudo, despluga e vem com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Muita gente vê os nossos vídeos, acha os vídeos ótimos, são histórias fantásticas e se esquecem de se inscrever no canal. Então, é um pedido que eu te faço, se inscreva no canal, é muito importante para a gente, dá essa força para a gente. Hoje nós temos um convidado que ele trabalha em uma ONG, uma organização não governamental. Ele trabalha na ONG chamada Programando o Futuro e ele vai nos contar a história dele, da ONG aqui, o que ele faz, como ele desenvolve esse trabalho, que é um trabalho que eu achei fantástico. Tudo bem, Vilmar? Seja bem-vindo ao Despluga. Obrigado, Euclides. Fiquei super feliz pelo convite, muito obrigado, em especial por a gente estar aqui no mês do meio ambiente, né? Sim. Espero poder contribuir por esse programa super legal. Que legal. Conte um pouco a sua história. Como começou? Você é de Brasília? Você veio para Brasília? Qual é a sua formação? Conta um pouco de você para que o nosso ouvinte, telespectador, espectador, né, do YouTube possa saber um pouco sobre o Vilmar. Que legal. Eu nasci em Foz do Iguaçu, assim como a grande maioria das pessoas que moram em Brasília não nasceram em Brasília, né? É verdade, eu também não nasci aqui. Não. Eu sou nordestino, né? Cabra da peste. De onde você é? Eu sou do Maranhão. Qual cidade? Eu sou de uma cidade chamada Fortaleza dos Nogueiras. É uma cidade bem no interior mesmo do Maranhão, ali na região sul do Maranhão. É uma região bem rica do Maranhão. Lá a gente produz soja, produz um monte de coisa bacana. Tem pouco o clima aqui do Cerrado, né? Sim, lá é legal. No decorrer do podcast eu vou te dizer por que eu fiz essa pergunta. Tá. E lá assim, já falando um pouco da minha terra, na minha região, uma região que tem um potencial turístico muito legal, imenso. A natureza maravilhosa, um lugar chamado Serra da Mesa, que é fantástico. Muitas lagoas, muitas cavernas, muita coisa bacana de se visitar. Ali é onde termina o Cerrado e começa a Amazônia. Já começa a ter um pouco do clima, sim, né? Eu tive verdade. lá uns anos atrás. Eu não sei nem por que o Maranhão está no Nordeste. Na verdade, eu acho que seria mais norte, né? Por causa do Tocantins ali, seria mais norte, né? Se a gente pensar que o Maranhão, o Nordeste começa a 400 quilômetros daqui, né? Sim. E acaba lá em cima do Maranhão. Então conte, como é que você veio? Eu nasci em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, para quem não sabe... Também é uma cidade turística, né? É uma cidade turística. Fica no Paraná, é a única tríplice fronteira que tem no Brasil. De um lado é Brasil, Paraguai e Argentina. Brasil, Paraguai e Argentina. E meu pai, ele veio para Brasília, construiu Brasília, perdeu a primeira família dele, a esposa faleceu, ele foi para o Paraná, casou com a minha mãe e meu pai era operário da Itaipu. Caramba! A Itaipu poucas pessoas sabem o que é, mas se alguém está assistindo agora, usa a energia que veio da Itaipu. Que é produzida em Itaipu. Então é bem fácil explicar. Legal. E a gente veio para Valparaíso com 10 anos de idade, eu tinha, né? E a minha adolescência foi no Jardim Céu Azul, em Valparaíso. Depois eu mudei para... Jardim Céu Azul é um setor do Valparaíso, né? Um bairro de Valparaíso. Um bairro do Valparaíso. A gente costuma dizer que é o inverso. O Valparaíso é um bairro dentro do Céu Azul, porque o Céu Azul hoje ele tem praticamente 60% da população do município. Caramba. E ele é um bairro. É um bairro, né? É um bairro. Os primeiros Na verdade, então, ele se tornou maior do que o Valparaíso. Ele é maior em extensão, inclusive. Os primeiros prefeitos foram eleitos todos do bairro Céu Azul. E a grande maioria de vereadores, desde que a cidade emancipou, sempre vieram do Céu Azul. Ele é um bairro muito grande que tem lá. Interessante, né? É bem legal. É interessante saber que tem um bairro que é maior do que a cidade, né? Incrível, porque não é muito comum, tem muitos vereadores, muitos vereadores que representam o bairro. Tem. Hoje eu acho que são 5 ou 6 que representam o bairro lá. É um bairro bem representado na Câmara. Aí você veio para... Aí eu vim para cá... Você era... Eu tinha 10 anos. 10 anos, 10 anos. Quase adolescente. Quase adolescente já. E meu pai montou um comércio logo na entrada do Céu Azul. Então, dos meus 10 aos 18 anos, eu fiquei ali. Eu estudava, trabalhava e também trabalhava com meu pai no comércio. E aí, com 14, 15 anos, eu conheci computador. Fui fazer um primeiro curso. Meu sonho era ser mecânico.
E meu irmão falou assim, ó, isso 93, 94, meu irmão falou assim, cara, o que está em alta hoje é injeção eletrônica. Injeção eletrônica. Então, já que você quer fazer um curso de mecânica, faz um de informática, que você já entra numa área que está em ascensão. É a época que começou a ter aqueles scanners para escanear carro, sabe? Aí eu fui fazer informática, gostei e fiquei lá. Legal. Então, a sua formação é na área de TI? A minha paixão sempre foi TI. A minha formação é na área de marketing. Marketing? Eu estudei marketing. Que legal. Então você sabe tudo que a gente faz aqui, você saca mais do que a gente, na verdade. Não. Mas eu tenho um olhar. Tem um olhar mais... Tenho um olhar para isso. Legal. E aí, a minha história com a ONG e com a tecnologia é o seguinte, conforme eu ia conhecendo o computador, comecei a desenvolver site com 17 anos, material gráfico com 18 anos e tudo, eu achava aquilo tudo muito legal. Só que eu sabia que era uma coisa para poucos. Poucas pessoas Como assim? tinham Por quê? acesso. Qual a sua sensação? Porque um computador era caro. Eu morava num bairro de baixa renda de uma cidade que está ao redor de Brasília. Então, teoricamente, eu morava numa periferia. Né? Periferia não é necessariamente favela. Periferia que está ao redor dos grandes centros. Na periferia, o nome já fala, né? Na periferia do grande centro. Na né? linguagem da informática, o periférico não é o que está dentro da CPU, é o que está ao redor, né? Está conectado, mas está ao redor. E aí eu já sacava, eu e 2 colegas meus e meu irmão, que aquilo ali era muito legal, ajudava muito a vida das pessoas, mas que poucas pessoas tinham acesso. E a gente começou a entender que nascia ali um novo problema chamado exclusão digital. 89% da população brasileira, naquela época, não tinha acesso a computador ou à internet. 80? 89%. Caramba, incrível, né? Porque assim... quantos anos isso? A gente está falando de 99 e 2000. 20 anos. 22 como anos. eu e você, a gente tem quase a mesma idade, a gente tem um pouco mais de 18. Você lembra do bug do milênio? Sim, com certeza. Estou falando do bug do milênio. Caramba, todo mundo achava que ia perder tudo, né? Não, tudo que eu tenho agora de informática acabou. A gente não entendia muito bem por quê, né? Sabia que ia ter, mas não sabia o que era. Era só notícia do Jornal Nacional. A gente sabia, vai ter o bug do milênio, o mundo vai se acabar. Vai parar tudo, você não vai sacar dinheiro do banco. Muita gente sacou tudo que tinha no banco, né? E foi embora para Alto Paraíso, lembra? Eu conheci os 3 que fizeram isso. Estão lá até hoje. Oh, meu Deus. Adoro aquele lugar. Pois é. E aí como surgiu a ideia do Programando o Futuro? Então, a gente percebia que aquilo ali ia ser muito excludente. As pessoas iam sofrer. Quando eu falo sofrer, o meu pai, por exemplo, naquela época estava tentando se aposentar. Ele gastou 4 meses para conseguir marcar uma perícia no INSS para ser atendido. Acho que isso até hoje é um problema. É um problema. Só que hoje você tem o app de um celular que você agenda. Você espera, mas para agendar você agenda no mesmo dia, de um dia para o outro. Então a gente já percebia que a tecnologia ia melhorar a vida das pessoas. Pessoas de maior idade, por exemplo, tinham dificuldade para pegar uma segunda via da conta de água ou luz. E tinha casos da pessoa cortar porque não pagou porque perdeu a via. O que é um procedimento extremamente fácil, né? Você entra simples, ali, põe o número hoje, do medidor, você tira. E aí a gente teve a ideia de montar uma escola de informática. Você já tinha um conhecimento na área de desenvolvimento de sites? Já. Né? Você tinha um conhecimento mais aprofundado na área de TI e de artes, de desenvolvimento de artes, né? Então você falou, vamos ensinar a molecada. Vamos ensinar a molecada. Mas a sua ideia era, só para eu entender, claro. A sua ideia ela era pegar a classe, pessoas que não tinham condições, ou você já pensava em ganhar dinheiro com isso? Não, nunca pensei em ganhar dinheiro. Eu sempre quis oportunizar as pessoas que elas tivessem uma condição melhor de vida a partir da informática. Bacana. Então, a gente sempre trabalhou com classes D e E, né? As classes de menor renda, geralmente as pessoas que hoje estão dentro do cadastro único do governo federal. E aí, no ano 2000... a empresa de telefonia de Brasília foi privatizada no Brasil todo, né? E a Telebrasília. Saudosa Telebrasília. Não sei se é saudosa, né? Depende do ângulo. Depende do ângulo.
Deixou muita raiva e muita gente. Muita raiva e muita gente. Mas a Telebrasília ela foi comprada por um consórcio chamado TCO, Telecentro-Oeste. Telecentro-Oeste, né? Eu lembro. E aí a Telecentro-Oeste já entrou digitalizando toda a Telebrasília. E o que tinha, os poucos computadores que tinha, eles doaram pra gente na época. Tá. A gente conseguiu 10 computadores, colocamos 5 para funcionar. Só para... Você foi lá, fez uma reunião com algum diretor da Brasil, era Centro-Oeste, Telecentro-Oeste. Depois virou Brasil E você Telecom. apresentou um projeto para eles de fazer cursos para pessoas carentes. Eles aceitaram a ideia e doaram aqueles micro. Doaram para a gente colocou para funcionar e montamos uma primeira escola no ano 2000 lá em Valparaíso, num bairro chamado Morada Nobre, que também é um bairro de pessoas de classe D e E na época. E a loja maçônica, ela cedeu um espaço para a gente. Até aqui você entendeu? Entendi. Só que há 20 anos atrás, a gente não entendia e as pessoas não entendiam. Primeiro, assim, o que é uma ONG? Era difícil explicar o que é uma ONG. Porque a gente estava saindo, a gente estava entrando numa redemocratização do país. Isso. E como é que você chega assim, a Telecentro-Oeste, a Telebrasília, ela não era qualquer empresa, ela era uma mega empresa em Brasília, né? Como é que você chega lá, eu e mais 3 cabeludos, e fala, me dá computador? Você era cabeludo, né? Eu era. Hoje eu sou careca, mas eu era cabeludo. Mas com a idade, o cabelo da gente vai raleando mesmo. Vai raleando. E aí, como é que você chega numa instituição, como a loja maçônica, por exemplo, e pede para eles te cederem o espaço? Então, eu acho que a gente já nasceu com toda essa sensibilidade de conquistar as pessoas, de ter o argumento certo para a Telecentro-Oeste. É uma conquista, né? Porque eu fico imaginando alguém chegar numa grande empresa, e eu já trabalhei em empresas assim, e que a pessoa, o que ele quer? Qual é a intenção real por trás do discurso, né? A primeira coisa que o diretor pensa é isso. Quando você sensibiliza, aí sim, aí você consegue o seu objetivo. Né? Quando você sensibiliza e quando você mostra resultado. Então a gente formava a turma a cada 2 meses, e a cada 2 meses a gente mandava relatório para eles. Está aqui a lista dos formandos, está aqui os problemas que os computadores deram e tudo. E uma outra coisa que as pessoas olhavam é a questão política, né? A Telecentro-Oeste, ela tinha esse cuidado assim, será que eu não estou usando isso para estimular uma candidatura política? Será que eles não são candidatos a vereadores? Não vão usar a imagem da minha empresa para potencializar uma ação deles? E isso a gente sempre tomou muito cuidado possível, em deixar que claro. pense isso, né? 20 anos depois as pessoas pensam até hoje. Continuam pensando a mesma coisa da gente. Na verdade, o que é? Assim, uma pergunta bem objetiva. O que é o Programando o Futuro? Programando o Futuro é uma ONG, uma organização da sociedade civil, que nós trabalhamos com inclusão digital, levamos computadores para as pessoas de baixa renda que não têm, principalmente para escolas e para outras ONGs. Nós qualificamos pessoas, nós capacitamos 1.000 alunos por ano. Hoje nós temos uma unidade no Gama, uma unidade em Goiânia e uma unidade em Cuiabá. Cada uma dessas unidades capacita 1.000 alunos por ano. E nós tratamos lixo eletrônico. Lixo eletrônico... Outro conceito, né? Outro conceito. Tá, pode explicar. Lixo eletrônico, tudo aquilo que passa energia e que deixa de funcionar. Por exemplo, esse microfone. Por exemplo, o celular, esse fone de ouvido, essa TV. Tudo que passa dados, em algum momento, ele vai deixar de funcionar. E aí, nós fomos a primeira instituição em Brasília a tratar lixo eletrônico. Então você pensa assim, o que é lixo eletrônico? Talvez muitas das pessoas que estão ouvindo a gente agora não tenham noção, não saibam, por exemplo, que a pilha do controle remoto... Que joga fora, que descarta. Precisa ter um destino correto. Que o fone de ouvido, quando para de funcionar, ele precisa ter o destino correto. E sabe um tipo de lixo eletrônico que nem sempre as pessoas sabem que existe? A radiografia. O raio-x. A radiografia, aquele que você deixa lá no seu guarda-roupa escondido lá, que você não quer mais... Que o médico já deu um parecer e você não quer saber mais. Você fez a leitura real das minhas palestras. Por que a gente deixa em cima do guarda-roupa? Para esconder. Para esconder. E por que a gente esconde uma coisa de uma fratura que já foi cicatrizada?
Assim, psicologicamente eu não sei explicar. Não tem porquê. Não tem porquê. Se você é bobeira, né? Se você sofreu uma fratura no dedo e o médico falou assim, você vai usar a tala por 15 dias. Daqui 15 dias aquela radiografia não serve mais. Não tem, exatamente. Então você não precisava guardar ela. Mas as pessoas guardam por cuidado, por não saber como descartar corretamente. E a radiografia é um lixo eletrônico. Estamos no mês, né? Você falou que era o dia. Depois virou a semana. Uma semana. E agora o mês do meio ambiente. Exatamente. A gente ouve e vê muita gente falar em cuidado com o meio ambiente. Preocupação com o meio ambiente. O que se tem que fazer para cuidar do meio ambiente. Mas, efetivamente, a gente não vê as pessoas fazerem isso, né? Você considera que a sua ONG, né, ela trabalha efetivamente para melhorar, para cuidar do meio ambiente? Eu vou te dar 3 exemplos para você e para as pessoas que estão acompanhando a gente. O ano passado, nós processamos 500 toneladas de lixo eletrônico. Isso representa 30 carretas. 30 carretas? 30 carretas. Então, vou deixar um dever de casa, assim. Quem estiver ouvindo a gente agora, imagina e os bastidores carretas. Aqui, né? O pessoal que está ali. Tenta imaginar 30 carretas enfileiradas uma atrás da outra. Pega todo esse material, vai lá na terceira ponte do Lago Sul e joga para dentro do Lago Paranoá. É esse o impacto que a gente deixou de causar no meio ambiente. Só que esse lixo não era nosso. Então a gente foi na casa das pessoas pegar o lixo e a gente evitou que fosse despejado no Lago Paranoá ou que fosse parar no aterro de Samambaia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, talvez você já tenha ouvido falar que hoje existem muitas ilhas flutuantes nos oceanos de plástico. Para quem ainda não ouviu falar, vou deixar um dever de casa, assistam eu não vou dizer o nome, mas nas plataformas de streaming, como o Netflix, tem documentários, um deles chamado Oceano de Plástico. São as cargas que vêm da China, ou vêm de outros países, que os containers acabam caindo no... Isso é bem pouco. São ilhas e ilhas, por exemplo, de garrafa PET e de sacola plástica. Aí nós estamos aqui em Brasília, a praia mais perto da gente fica a 1.200 quilômetros. Aí você fala assim, eu não tenho nada a ver com aquilo. Só que é o seguinte, o refrigerante que você toma hoje, o copo de água descartável que você pega e joga na rua, aqui na frente da tua casa, na frente da casa das pessoas que estão vendo a gente, em agosto, quando vier a chuva joga no bueiro, o bueiro leva para a estação de tratamento, a estação de tratamento joga no Rio Descoberto, que cai no São Bartolomeu, que cai no Prata, que cruza a Argentina e chega no oceano. Caramba! O oceano não gera Incrível plástico. Isso, né? É a gente que está gerando aqui. Sim. Então, é esse o impacto que a gente causa. A gente evita que esse material chegue lá e que saia poluindo todo esse caminho daqui para lá. O que acontece com o lixo eletrônico? Assim? Existem 2 pensamentos. Por que a gente não lembra que o eletrônico é um lixo? Porque no dia a dia a gente gera garrafa PET, lata de alumínio, embalagem, mas a gente não lembra que o remédio que você comprou para uma dor e passou, ele vence com 6 meses e ele precisa ter o destino correto. A gente não lembra que o pneu do carro, quando fica careca, ele precisa ter o destino correto. E o eletrônico também, só que a gente não troca de TV todo dia, não troca de celular todo mês. E o eletrônico, ele é mais complexo porque ele tem 17 tipos de materiais diferentes em um único equipamento. Vou tomar liberdade aqui, enquanto eu te sirvo. Obrigado. De mostrar o meu celular, sem mostrar a marca nem modelo. Mas este celular aqui, por exemplo, um celular comum, ele tem 17 tipos de materiais diferentes. Vidro, cobre, a capinha já é um tipo de plástico diferente. E se ele não receber, se ele não for todo desmanchado e separar um do outro, não dá para reciclar. Então, o nosso trabalho ele tem a ver com coletar, com desmanchar e com pegar cada resíduo desse e mandar para reciclagem. Essa é a nossa inteligência toda. Esse é o processo de desmanufatura que você
Tá citando, né? A manufatura é a indústria produzindo. É. A gente faz o contrário, a gente desmanufatura. Uma vez a gente teve uma reunião com o maior fabricante mundial de cartuchos. E eles contaram pra gente o seguinte, que eles passaram um ano tentando entender como é que eles iam desmontar o cartucho, porque é muito material junto ali e tudo. E aí um belo dia um funcionário falou para ele assim, o que produz cartucho é uma máquina que monta. Aí o funcionário falou assim, por que a gente não pega essa máquina e programa ela ao contrário? Ao invés de montar, desmonta. Hoje eles desmontam 50 cartuchos por minuto. Caramba, é muito Então coisa, o que a gente né? faz é isso, entendeu? A indústria constrói, a gente destrói. Como as pessoas podem identificar o lixo eletrônico? Como elas podem ajudar identificando o lixo eletrônico? Todo mundo tem em casa, né? Eu nunca fui na sua casa, mas se a gente sair daqui agora e for lá, eu acho 20 quilos de lixo eletrônico na tua mesmo? casa. Acho tranquilamente. A gente vai começar pelo fone de ouvido do Isaac, né? Ele usa, depois não quer mais, aí quer outro, aí quer um mais moderno. 200 gramas. Falta 19,8 kg. Quantas mídias de CD e DVD você tem na sua casa? Tem muito. Umas 50? Ou umas 100? Entre 50 e 100. Até uma Então já cheguei na painel metade da aí do sala cálculo. lá que tá cheio de DVD lá que a gente nem usa mais. Já cheguei na metade do cálculo. Dos 20 quilos, já tem 10 garantido. Se a gente abrir teu guarda-roupa, levantar o colchão, abrir as gavetas, vai aparecer pilha, celular antigo, teclado quebrado, bateria de notebook, entendeu? Isso sem a gente falar de possivelmente lâmpada, uma batedeira que não funciona, uma chapinha de cabelo, uma sanduicheira que você não usa mais. Mas se for o banheiro, tem. Então, os 20 quilos estão garantidos. Aí, o que eu falo para as pessoas sempre é que o eletrônico é tudo aquilo que conduz energia ou dados. Tudo aquilo que conduz energia ou dado é um chuveiro elétrico é só energia. Só energia. Uma batedeira, um aspirador de pó, uma geladeira. Tá, a pessoa identificou, consegue identificar. A partir de hoje, a pessoa começa a identificar o que é lixo eletrônico. Uhum. O que ela tem que fazer? Aí, a pessoa pega esse lixo e leva até a gente lá no Gama ou deixa na cidade, aqui em Brasília. A gente tem 106 pontos, caixas coletoras que a pessoa pode ir deixar seu lixo eletrônico. Como funciona o processo de recolhimento? Então, as estações do metrô, as unidades do SESC, as unidades do SESI, as administrações regionais. Vocês têm convênios com eles? Nós temos convênio e nós deixamos uma caixa grande, ela tem 1,40 m por 1 metro. É bem só segura. Chegar lá e jogar. Só. Mas aí, vou fazer uma provocação para você. É o seguinte, por que você tem que pegar o teu lixo eletrônico e levar para mim? As pessoas sempre falam isso, né? E eu falo assim, sim, e por Mas que não é responsabilidade de cada um de nós cuidar do seu próprio lixo? Não é isso? Sim. Aí eu falo para as pessoas o seguinte, pensa comigo, quando vocês foram comprar a última TV de vocês. Comprar uma TV não é uma coisa que você compra todo ano, é um acontecimento na tua vida. Então, você deixa para comprar no fim de semana, você sai com a família, você vai no shopping, você lancha fora, você pesquisa, compra a TV, chega em casa, instala, pede pizza e vai assistir o Netflix. O dia que ela quebra, por que eu tenho que ir na sua casa buscar? Verdade. Um negócio que você usou anos. Que me serviu, né? E que te serviu, só te trouxe alegria, né? Se não assistiu Cidade Alerta, só trouxe alegria, né? Eu não vejo TV aberta, muito raramente, há alguns anos eu não vejo TV aberta. Mas legal. A TV realmente ela é importante porque, por exemplo, às vezes você vê o futebol, às vezes você, hoje com as TVs que são Google, né? Google TV, você já consegue ver esse nosso programa aqui na TV no quarto. Em alta definição. Em alta definição, bem legal assim. Agora, você sabe uma coisa interessante que você está falando? Você sabe que hoje esse equipamento não chama mais TV? Não, né? Chama tela. Tela. Porque TV é uma das funções que tem dentro dela, que é assistir os canais de TV aberta.
Presta atenção, quando vocês olharem na internet e nas lojas, eles chamam de tela. Tela de 50 polegadas, Sim. tela de 40, tela de 70. Interessante. Porque tá todo mundo vendo os conteúdos ali de streaming, de vídeo, por demanda e tal. Isso é super legal. Quais são as empresas que se dispõem a ajudar, a doar equipamentos? A gente recebe do governo, de empresas e de pessoas físicas. Então, o governo, hoje, ele é o maior volume nosso, porque toda a estrutura do governo federal está em Brasília. Na troca, o volume seja menor. As empresas, a gente tem universidades, a gente tem hospitais, temos gráficas, assistências técnicas, supermercados que descartam conosco. A gente tem mais de 2.000 parceiros que descartam conosco. E para as pessoas físicas, esse exemplo que eu dei para você das pessoas que fazem um evento para comprar uma TV, nós fazemos muito, aí o porquê da gente ser ONG, nós fazemos muita educação ambiental. A gente educa as pessoas a descartarem corretamente. Entendi. Quando vocês me convidaram para estar aqui hoje, eu fiquei muito feliz pelo programa, por todo o conteúdo que vocês fazem, Legal. mas também por poder fazer um pouco de educação ambiental. Sim, com Estar certeza. aqui falando para as pessoas, né? Usando esses vários exemplos que eu estou dando para as pessoas enxergarem o lixo eletrônico em casa, é um pouco de educação. Sim, com certeza. Né? Você já fez convênios com algumas prefeituras, alguns órgãos, eu não sei. Como funciona o seu modelo de convênio? Você tinha um espaço em Valparaíso, né? Nós ficamos em Valparaíso por 6 anos. Foi uma experiência das melhores possíveis, que acabou de uma maneira um pouco triste, né? Nós iniciamos o projeto em Samambaia e depois, a convite da ex-prefeita, nós levamos o projeto para Valparaíso. Pode falar o nome da ex-prefeita? Ex-prefeita Lucimar, a gente sempre fala, é uma pessoa que a gente gosta, a gente costuma dizer que é a nossa maior parceira para aquele momento. Ela entendeu a dinâmica do lixo eletrônico, a dinâmica da educação ambiental, a dinâmica do que vocês faziam como organização não governamental em benefício da sociedade? Então, governo, quando a gente fala governo, a gente acha que é um prédio de 20 andares. Governo são pessoas, né? Governo é um grupo de pessoas. E eu acho que da Lucimar, o que a gente tinha era metade. Ela entendeu o que era o processo, a outra metade ela confiou na gente. E ela falou assim, vamos fazer junto. O que vocês precisarem, nós vamos fazer junto. Então, a gente entendeu muito como que é essa relação com o Estado. Nunca recebemos nenhum real de recurso público da Prefeitura de Valparaíso, nem do governo dela e nem do governo do sucessor dela, que veio depois. Continuou o projeto? Ele continuou por 2 anos e aí ele criou uma situação para encerrar o convênio na cidade. O projeto ia muito bem, só que ao mesmo tempo que a gente foi crescendo, a legislação ambiental no Brasil, ela avança muito rápido. Graças a Deus que ela avança rápido, né? Imagina se a legislação não proibisse queimada na Amazônia, por exemplo. A Amazônia hoje era um canteiro de cinzas, né? Verdade. E os nossos parceiros começaram a pedir da gente o licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? É um conjunto de informações que a prefeitura vai lá e atesta que você está seguindo aquele conjunto de informações. E nós pedimos para a prefeitura o licenciamento, como qualquer contribuinte. A prefeitura topou fazer e, no meio do caminho, ela voltou atrás e não quis fazer. Mas a prefeitura não tem o poder de dizer que quer fazer ou não. É um serviço público. É quase que a mesma coisa de você chegar num posto de saúde para ser atendido e o prefeito falar, não, eu não quero te atender. É mais ou menos isso que aconteceu. Só que, na verdade, a gente participou desse processo, a gente descobriu que tinha um esquema de corrupção muito forte na prefeitura. Caramba! Qual que é o problema do licenciamento ambiental? Isso é um dever do Estado, o governo do Estado, né? E os municípios podem trazer para eles esse serviço. É um processo. Ele terceiriza o serviço? Chama descentraliza. Ele descentraliza, tira do Estado e passa para o município. Isso é muito legal porque acelera muito o processo. Imagina assim, um posto de gasolina demora 2 anos para você licenciar ele. A prefeitura consegue fazer em 1 mês, em 2 meses. Um condomínio do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o Estado gasta 1 ano, a prefeitura faz em 1 semana, em 2 meses. Então, a prefeitura que está mais
perto do povo, mais perto das pessoas, ela tem mais agilidade em atender essas pequenas demandas ou as grandes demandas, né? Ou as grandes demandas. Só que isso paga-se um preço. E aí foi onde a gente esbarrou. Então, facilita o modelo de corrupção? Facilita muito, porque você põe a autonomia num ator local. E foi o que aconteceu. Então, o secretário de Meio Ambiente, ele tem autonomia para licenciar. Só que, assim, nós éramos um projeto. Eu falei para ele inúmeras vezes assim, cara, a gente é um projetinho, mas é um projetinho que a ONU levou a gente para a África e disse para o mundo inteiro assim, esse é o projeto da ONU referência no mundo. E eu falei para ele assim, porra, e tu não vai licenciar um projeto que a ONU disse que para ela é referência? Só que, assim... Um projeto que nasceu no município, genuinamente, né? De Valparaíso, né? E só que nós éramos um projeto no meio de 50 condomínios, 30 postos de gasolina, entendeu? A gente não era Você nada acha, então, do processo. Que o prefeito ou a autoridade que estava no momento, ele preferiu licenciar postos de gasolina, prédios, ao invés de licenciar o projeto que poderia andar paralelamente com esses outros projetos? Eles tentaram receber vantagem, né? Pediram para a gente fazer algum acerto, alguma coisa assim à parte, e a gente não faz isso sob nenhuma hipótese. Não é o que a gente acredita, não é o que a gente faz, e com certeza desistiram, nunca... então, de trabalhar com a prefeitura. E aí desistiram. Só que a gente perdeu 6 grandes contratos. Pela ausência. Por que 6 grandes? Porque, por exemplo, um dos nossos clientes era o maior banco público do Brasil. Banco do Brasil? Banco do Brasil. A gente recebia computadores do Banco do Brasil inteiro. Era comum buscar computador no Acre, em São Paulo, no Amazonas. E o banco deu 6 meses para a gente entregar o licenciamento ambiental. Mas o que acontecia? A prefeitura, além de não... manter o contrato com vocês, eles também dificultaram a questão da licença? Todo o processo, dificultaram o tempo todo. E aí, eles queriam algo em troca? Sim, exatamente. Isso ficou muito claro inúmeras vezes. E aí você cria um roteiro de desculpas que elas vão se perdendo. Então, eles têm uma área externa que essa área externa tem material exposto. Fomos lá e tiramos. A cobertura não é aplicada. Fomos lá e mudamos a cobertura. Mas o caminhão sai sem o manifesto. Não, tá aqui, ó, 200 manifestos de transporte. No fim, sabe o que é o mais legal? Mais legal não é a palavra certa. Sabe o que é difícil entender? A Globo foi lá e fez uma matéria. E mostrou, né? No principal jornal aqui de Brasília. E a prefeitura deu como resposta, a prefeitura não gravou, não se manifestou, mas ela deu como resposta assim, que o licenciamento ambiental não foi emitido porque o ambiente não tinha sinalização interna. O repórter da Globo, ele ficou tão furioso, mas tão furioso, que ele voltou lá na programanda e falou assim, eu posso gravar aqui o direito de resposta? Eu falei, claro que pode, o espaço é público, pode. Ele gravou exatamente no centro do espaço, onde aparecia todo o espaço de sinalização interna. Aí o cara leu assim, a prefeitura disse que o espaço não tem ambiente de sinalização. Aí tá atrás dele aparecendo o piso marcado, as placas de saída, a placa de incêndio, a identificação dos ambientes. Caramba! Sabe? Então, assim, quando não tinha mais desculpa, não teve mais desculpa, ficou por isso mesmo. Essa foi a maior dificuldade que vocês encontraram, assim, durante o percurso de vocês? Em Valparaíso? Sim. Em Valparaíso... porque vocês têm outros... O braço de vocês alcança outros estados, né? O braço alcança e o coração bate em Valparaíso, né? A gente sempre fala isso. A gente fazia muita palestra fora de Valparaíso e era muito comum palestrar em São Paulo, né? Na Campus Party, que é um parceiro nosso, aquele mega evento de tecnologia. E eu falava assim, eu sou de Valparaíso. As pessoas ficavam paradas. Eu falei assim... Talvez vocês não saibam onde é Valparaíso, mas no quintal de Valparaíso tem uma cidade chamada Brasília, né? Brasília era o nosso quintal ali e tal, a gente sempre levou. Mas a única dificuldade que a gente teve foi esse entrave com a prefeitura,
O prefeito nunca fez questão nenhuma de resolver o processo e a gente também não baixou a guarda. Nós denunciamos, a gente falou que tinha um esquema de corrupção muito forte nesse Vocês foram processo. no Ministério Público? Procuramos, não fomos recebidos e a gente resolveu fazer lives e deixar registrado na internet o que estava acontecendo. Todo mundo da prefeitura, as pessoas mais próximas do prefeito, eles não gostaram e reclamaram muito da gente. E nós falamos, ó, isso vai dar errado, isso vai ser ruim e tal. Acontece que hoje, 4 anos depois, isso tudo vem à tona em Valparaíso. A gente teve caso de vereador que perdeu o mandato, a gente teve caso de vereador que foi preso, denúncia, tudo por conta de um mesmo esquema, é o mesmo modo operante que acontece acaba lá. que paga-se o preço por uma... No final, acaba que... A verdade sempre vem à tona. Sempre vem à tona. Mas, Euclides, isso é a relação com Valparaíso. A prefeitura de Valparaíso, ela começou da melhor maneira possível com a prefeita Lucemar e acabou da maneira que a gente não gostaria com o atual prefeito. Mas é um caso à parte, sabe? Por mais que doeu, a nossa relação com o governo, ela sempre foi boa. A gente é parceiro do governo federal há 16 anos. Do governo estadual lá de Goiás? Somos parceiros há 3 anos. Estruturamos um programa. Hoje, todas as unidades do governo no estado tem um descarte correto de lixo eletrônico a partir da unidade que a gente montou. Construímos a relação com o governo de Mato Grosso, que tem sido super legal, e com o governo do Distrito Federal também a relação é super boa. É uma relação fraterna, uma relação de esforços, o que motiva bastante a gente. Como é que se dá a separação dos equipamentos, os equipamentos inservíveis ou aqueles equipamentos que são... de melhor qualidade? Como você faz? Você tem mão de obra para fazer essa separação ou isso é automático? Lembra quando eu te perguntei no começo aqui de onde que você era? Do Maranhão, né? Eu rodei o Maranhão todo há 15 anos atrás. É mesmo? Eu conheço o Maranhão todo, Balsas, Caxias, Porto Franco, até Santa Luzia do Paroá. A região que eu te falei é a região de Balsas. De Balsas. É uma região rica em produção de soja. Isso aí, exatamente. Né? Exatamente. E o Maranhão, naquela época, 15 anos atrás, ele era um dos estados que tinha o menor IDH no Brasil. E pra gente... Rapaz, o Maranhão conseguiu superar o Piauí, né? Pois é, exatamente. Caramba, né? E é tudo grudado ali, né? É. Então, naquela época, pensa assim, ó, nós até hoje, nós pedimos computadores para as pessoas. Então, inclusive, quem estiver assistindo a gente, que tiver computador descartado, sempre lembra. O computador que vocês mandam para Programando Futuro não fica na Programando Futuro. Nós coletamos e destinamos para escolas, telecentros, bibliotecas em todo o país. Até hoje há essa necessidade? Vocês sentem que... Porque assim, eu imagino que com o avançar da tecnologia, e hoje ela é muito rápido, né? Na minha época, na nossa época, né? Acho que eu sou um pouco mais velho que você. Assim, uma tecnologia levava 10 anos para ela evoluir, né? Depois passou, em 5 anos você muda uma tecnologia, em 3, em 2 anos, em meses, né? A gente consegue mudar uma tecnologia. A gente está falando hoje em 5G, né? É isso que eu ia falar. A gente está na beira do abismo, porque a maior revolução a gente vai sofrer o ano que vem. Porque vai chegar uma tecnologia de ponta que todo mundo vai querer usar. E eu faço uma pergunta bem básica para você e para a Fátima. O telefone de vocês, ele está pronto para o 5G? Não, tem que trocar. Que vocês vão... Vocês e o resto do Brasil vão ter que trocar o telefone. Então a gente está na beira de uma mega revolução de lixo eletrônico. Mas sobre a tua pergunta e sobre o Maranhão. Qual é a prioridade para a gente entregar computadores? Sempre para comunidades de menor IDH. Então a gente mandou muitos computadores para o Maranhão. Então, vou te dar um exemplo. Há 15 anos atrás, nós montamos 30 telecentros no Maranhão. Né? Essas cidades que eu falei, né? Entre várias outras, Santa Quitéria do Maranhão, Colinas, Itapecuru Mirim, tudo nós montamos. E há 2 meses atrás, nós mandamos uma remessa de 500 computadores para o Maranhão.
Caramba. Né? E aí, então, por que eu estou falando isso para vocês? Assim, pensa assim, a gente mandou um caminhão rodar 1.700 quilômetros para chegar na cidade e começar a entregar os computadores. Eu preciso... Não é porque eu estou mandando o computador, não é porque a gente está ajudando aquela população que eu vou mandar qualquer coisa. Então, quando o equipamento chega para a gente recebe qualquer coisa. Funcionando ou não, inteiro ou quebrado, a gente recebe. Mas os computadores, eles entram numa linha de processamento. Então, a gente tem um padrão mínimo de doação, configuração mínima. Nós temos um processo de limpeza de dados, de lubrificação dos componentes, de instalação de software. Tudo isso feito por alunos que estão no processo de aprendizado. E depois que tudo isso é feito, ele passa por um teste de estresse. Esses computadores ficam ligados 2 ou 3 dias, testando a fundo todo o processo dele para garantir que ele tem condições de uso. Aí, depois, a gente doa. Então, respondendo... Então eles são testados, aprovados. Coloca o selo de qualidade ali e manda para... Aí vocês já têm... Vocês fazem um mapeamento do local que vocês vão entregar esses computadores, as comunidades. Vocês têm isso previamente mapeado? Temos previamente. As pessoas entram no nosso site e fazem o pedido. Tem um formulário bem simples para isso. Ou elas pedem para o governo, ou pedem para o próprio órgão que vai mandar os equipamentos para a gente. E aí a gente sai atendendo esses pedidos. Os pedidos são constantes. Hoje a gente tem uma lista de 20 mil computadores em espera para entregar. Vocês já têm... eu falo programando o futuro, né? Já tem alunos, ex-alunos que estão colocados em alguma empresa, em algum órgão? Inúmeros. Sabe qual é o caso mais emblemático que eu vejo? A gente fazia muita turma de eletrônica. E aí uma vez a gente encerrou um curso, tinha 40 alunos no curso de eletrônica. E aí, no encerramento, tinha 2 pessoas desconhecidas lá, né? E a gente encerrou, entrega certificado, tira foto, come um lanche ali, tudo. Aí, no fim, os 2 caras chegaram e falaram assim, eu posso falar com vocês? Que os alunos podem, tá? Ele falou assim, a gente tem interesse em contratar os 40. É mesmo? Aí, o que era? Era a empresa que fazia manutenção dos pardais, os radares de Brasília, e a eletrônica é uma mão de obra terminal, né? As pessoas cada vez menos. E o cara hoje contratou... não existe mais técnico de TV. Não. Né? Porque você troca a TV, né? O reparo é mais caro. É mais caro, E o cara contratou os 40 alunos. Tinha 8 meninas, saíram de lá com carteira assinada. E aí, sabe o que era legal? A gente passava na rua, os técnicos que estavam lá arrumando o pardal, a gente conhecia pelo nome. Ó o Pedro, ó o Antônio, ó o Hugo ali. Que legal, bem legal de ver isso, né? Mas a gente tem alunos em fábrica, ex-alunos em fábrica de softwares, em órgãos públicos, alunos que passaram em concurso. Quais são os cursos assim que a ONG oferece, a Programando o Futuro? A gente pensa, Programando o Futuro, a gente pensa, deve oferecer curso de programação de computadores. De programação. Né? Linguagem de programação. No começo, eu não queria usar o nome programando porque ele remete a código, né? E eu falava, é mais do que código e tal. Mas a gente oferece o curso de informática básica. E a gente já tentou acabar com esse curso umas 50 vezes, mas é o curso que mais tem procura. É mesmo? Todo mundo quer aprender a usar o Word, o Excel e internet. Ainda mais agora no celular, né? Hoje, dar um curso desse é legal, porque você fala assim, isso daqui é um ícone, o cara sabe o que é. Aperta 2 vezes, ele sabe o que é. Isso é um aplicativo e tal. O curso de manutenção de computadores, o menino e a menina saem técnicos em manutenção. Que é o curso de robótica. Que tem muita demanda, né? Muita demanda. E vai continuar tendo, para sempre. Enquanto houver informática. Tem um permanente aqui na empresa. E a tua empresa, ela tem quantos colaboradores? A gente já chegou a um recorde de 150. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje depois da pandemia, a gente aí tem que ter. Baixou muito. Mas a gente tem um servidor,
né? Tem os Aí computadores, tem que ter. as estações de trabalho. Lembra que antigamente o técnico era um menino Sim, cabeludo e barrigudo que ficava trancado numa sala chamada CPD, né? é, A é o gente Centro de ajudou a mudar Processamento de isso. É Dados. isso. Lá na Programando, 56% dos alunos são mulheres. E as nossas professoras todas são mulheres. Os 3 cursos são ministrados por mulheres. Porque a gente acha que é uma profissão masculina e que tem que ter mulher. Então a gente estimula muito isso. Legal, legal O isso, né? ambiente precisa estar pronto, assim, os meninos precisam saber tratar as Na minha mulheres. turma, na faculdade, tinha... Você podia contar nos dedos as mulheres. Não tinha muitas Não mulheres, tinha, não tinha. não tinha. Essa área é uma área que ela... Hoje não, hoje já tem a área de web design, você já tem a área de marketing, você Mídias digitais. muitas áreas, principalmente na internet, que as mulheres tomaram o seu espaço e conquistaram, né? Aham. Mas na minha época não, eu também sou dinossauro, né? Então, É da época do COBOL? Não. não, Depois. eu peguei COBOL. Sério? Sério. Mas COBOL é eu super estudei atual, C, né? eu estudei C, né? Na faculdade eu estudei C, era a linguagem da faculdade. Né? Aham. Você chegou a estudar, não? Não, aí eu já fui pro C++, Pascal. Pascal, O Pascal eu fiz. Pascal, Clipper e PHP. Clipper. Lembra do Clipper? Lembro. Eu usava o Clipper 5. Tinha uma... Acabou já, era uma... Eu esqueci. Era uma forma de... Uma rede... Aí eu tô tentando lembrar o nome dela. Era uma rede que os computadores eram todos burros. Team Client. Tinha... É dos Team Clients, né? Você tinha um computador só que tinha memória. Os outros a gente chamava de burros. Isso é antigo, mas é atual. Eu vou te provocar você e as pessoas que estão assistindo a gente. O dia que vocês forem numa rede grande de lojas, pode falar nome? Pode. Lojas tipo Casas Bahia, Depois Ricardo eles vêm Elétrica. patrocinar a gente aqui. Isso aí. Serão bem-vindos, Serão né? bem-vindos. Carrefour e Extra. É assim até hoje, velho. Tem um servidor central e aquele computador que o vendedor vai tirar o pedido para você, Não tem nada. não tem nada. Ele dá boot no servidor que tá lá embaixo. É sério. Isso Legal, é atual legal. até hoje. É interessante, né? A rede Team Client. Team Client. Quais são os novos produtos do Programando, né? Que você consegue criar com o lixo? Essa é a grande pergunta. As pessoas falam, beleza, entendi já que vocês tratam o lixo eletrônico. O que vira depois? As pessoas deviam saber isso, né? Vira uma infinidade de coisas. Então, os teus CDs e DVD, que você me disse há pouco, que você tem entre 50 e 100 Tem entre 50 na e 100. tua sala, o DVD nada mais é do que um pedaço de plástico, de um tipo de plástico chamado policarbonato. É plástico ou vidro? Plástico, né? Plástico. O CD é plástico. Ele é mais resistente do que o vidro. Mas, a gente não combinou, mas você não podia fazer uma pergunta melhor. Sabe por quê? O policarbonato substitui o vidro. Então, aquela mídia do CD e de DVD é a mesma do medidor de energia da tua casa, aonde a pessoa passa para fazer a leitura e você acha que é vidro, não é vidro. É o mesmo do CD, é policarbonato. E o policarbonato, quando a gente pega o CD e o DVD que as pessoas descartam, a gente tritura e manda para a indústria. A indústria transforma ele em farol de carro e em lanterna de carro. Aí a tua provocação foi ótima, porque a gente acha até hoje que a lanterna e o farol do carro é de vidro, e não é vidro, Não é plástico. É plástico, né? Se alguém quiser discordar do que eu estou falando, com todo o cuidado do mundo, hein, gente? Se um dia vocês passarem em algum lugar que tiver alguma batida de carro, algum resto de farol, não peguem, mas com muito cuidado, passa a mão que vocês vão ver que não é vidro. É policarbonato, é plástico. Bicarbonato. Então, quando manda o eletrônico pra gente, vira farol de carro, vira lanterna de carro, vira cobertura de restaurante, aquelas coberturas coloridas, transparentes, vermelho, azul, verde, são os toldos de policarbonato. Viram novos eletrônicos. O smartphone que a gente usa hoje, todo mundo usa, ele é muito rápido. Essas redes sociais que a gente tem hoje, a gente consegue fazer transmissões em tempo real, né? Porque essas transmissões utilizam processadores
fortes e esses processadores nada mais têm do que banho de ouro. Então a gente precisa reciclar isso para fazer mais. Porque o ouro do mundo está acabando. É um condutor é o de melhor alta velocidade. Condutor. Né? É o melhor condutor. O cobre é o condutor de energia e o ouro é o condutor de dados. Então a grande maioria do eletrônico vira novos eletrônicos. Os processadores eles têm um banho de ouro. Tem um né? banho de ouro, de eletroestática. Cara, uma vez eu estava gravando uma entrevista, aconteceu uma coisa assim que, bicho, não dá para acreditar, não. Eu não sei se a repórter fez de propósito ou se ela fez por inocência. Eu não vou dizer o nome, mas era de uma grande emissora, de um grande jornal. Eu disse exatamente isso para ela, só que eu estava com 2 pentes de memória na mão, assim. E ela fumava, ela tirou o isqueiro do bolso e falou assim, então quer dizer que se eu passar aqui vai cair ouro. E ela fez isso com a câmera ligada. É mesmo? Pegou o pente de memória e o isqueiro, assim. E ficou passando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é assim que sai o ouro, não. Isso vai para a Alemanha, vai para o Canadá, e lá são banhos químicos, né? Que faz esse processo. Na verdade, a ideia não é ter ouro ali. O ouro é para ter o condutor, né? É para ter o condutor. Ele não sai. Eu tenho que fazer uma pergunta para você, assim. O que te motiva? O que te motivou, né? Você contou um pouco a história, mas assim, o que te motiva a fazer esse trabalho? A recompensa por esse trabalho, qual é? Ufa! Essa é difícil responder. E não é, né? Por que nós somos uma ONG e não uma empresa? Uma empresa, ela vive de lucro, né? A ONG... Sim, mas eu quero abrir um parêntese. Mas você precisa do lucro porque você precisa mandar o caminhão para o Maranhão, você precisa contratar mão de obra para fazer essa condução, você precisa de pagar os professores, a prefeitura ou o governo pode ceder um local, mas você tem que organizar esse local, deixar esse local em condições de receber pessoas e equipamentos e coisas para dar aula, né? Equipamentos mesmo para você conseguir dar aula e tal. Então você precisa do dinheiro. Né? Exato. Só esse parênteses para você continuar. As pessoas acham que ser ONG você tem que depender do governo. Esse conceito morreu tem mais de 10 anos, entendeu? A gente tem relação com o governo, mas a gente não depende. A gente tem fonte própria de recursos na venda dos resíduos. Depois, a gente tem que ter lucro. O que a gente não faz é dividir os lucros. O excedente todo fica na entidade, até porque... Você define uma porcentagem para cada dos membros. Todo mundo tem carteira assinada e salário. Tá. Então todos CLT, todo mundo CLT. 39 colaboradores, todos com carteira assinada. Até o presidente? Até o presidente. Eu tenho dedicação exclusiva programando, tem 15 anos. Entendi. Eu sou assalariado como todos os outros, com salário de mercado. Assim que a gente sobrevive todo mundo. Legal, interessante. E é bem legal, é um modelo de gestão bem legal. A gente traça metas anuais com todo mundo. Todos os colaboradores ajudam a elaborar as metas. Agora, por que a gente tem que ter lucro? Não é lucro de dividir, assim, você tem que fechar no azul e não no vermelho, né? Tem que estar positivo o saldo. Porque, por exemplo, todo mundo está em casa em janeiro. Então, em janeiro a gente tem um pico de lixo eletrônico muito grande. É quando a gente recebe volumes muito grandes. O governo precisa fechar o patrimônio, o inventário dele, em dezembro. Então, o governo dispara materiais em novembro e dezembro. Mas aí, março, abril, maio e junho, a nossa produção vai lá embaixo. Hoje, por exemplo, junho, a nossa produção está tão baixa, mas tão baixa, que o nosso estoque a gente vai lavar ele todo e pintar semana que vem. Então, assim, se você não tem reservas para manter o ano, não faz sentido, entendeu? Entendi. Mas é bem isso. Tá, e a motivação, assim? De motivação, Eu gosto muito, até hoje, eu vibro muito quando eu vejo as pessoas usando tecnologia e usando tecnologia para o bem. Isso é uma coisa que me faz muito bem. Cuidar do meio ambiente é uma coisa que eu aprendi no meio do caminho, que eu virei muito apaixonado por isso. Eu volto a dizer assim, imaginem 30 carretas enfileiradas sendo jogado no Lago Paranoá, no Lago Corumbá, né? Eu moro em Valparaíso, tem isso. Então, isso me motiva. Mas
Um amigo meu me disse uma coisa, talvez essa seja uma das coisas que mais me motiva, assim. A gente capacita 1.000 alunos por ano. Vamos supor, esses alunos, assim, 90% têm idade entre 16 e 24 anos. Vamos supor que desses 1.000 a gente consiga empregar 500 alunos por ano. 50%. 50%. É um número para baixo. E eu vou fazer uma... É para baixo? É para baixo. Eu acho que a gente emprega 70%, pelo menos. Mas eu vou usar 50% e vou responder a tua pergunta com números bem objetivos, para as pessoas acompanharem bem objetivo. Se 50% desses alunos, 500 alunos, a gente consegue empregar, ele consegue algum emprego, e ele recebe um salário mínimo por mês, os alunos nossos que são do Gama, Novo Gama, Recanto, Santa Maria e Valparaíso, ao longo do ano, né, 500 alunos significa que eles estão trazendo para a sua casa 500 mil reais de renda por mês. Ao longo de um ano, eles trouxeram para a economia do Gama, para a economia da Santa Maria, a economia de Várzea Grande, lá em Cuiabá, de Aparecida de Goiânia, eles trazem 6 milhões de reais para o PIB da cidade, que fica no mercado, no sacolão, na drogaria. E isso melhora a vida deles. O cara compra uma cama nova, o cara troca de TV, a menina vai fazer um curso superior, faz a unha para elevar a estima, compra uma roupa nova. Isso a gente muda a vida das pessoas, não é indo lá e dando uma roupa nova para ela, mas é criando a condição dela escolher, dela melhorar a vida e dela ser independente para frente. Eu acho que, sem dúvida, isso é o que mais me motiva. E, por fim, esses computadores que nós mandamos para o Maranhão, Euclides, recentemente, era Maranhão e Piauí. Aconteceu uma das coisas recente agora, eu trabalho com isso tem 22 anos, mas há 40 dias aconteceu uma das coisas assim que eu acho que eu vou me emocionar para o resto da vida. A gente preparou os computadores todos, eu chamei os alunos lá, fizemos uma reunião e eu falei para eles assim, galera, ó, nós estamos mandando 500 computadores, vão para o Piauí, para o Maranhão. Quantos de vocês aqui têm parentes nordestinos? Metade levantou a mão, inclusive eu, meu pai era do Rio Grande do Norte. E eu falei para eles assim, muitos de vocês, os teus pais ou as tuas mães vieram para Brasília. E muitos ficaram para trás. A oportunidade que os pais de vocês tiveram aqui, nem todos tiveram lá. Alguns tiveram, outros não. É verdade. Não é verdade? Sim. E eu falei assim, hoje nós vamos fazer um ato de justiça pelos teus pais que vieram. Nós vamos mandar esses computadores de volta para aqueles que não tiveram oportunidade de vir. Falei meio que simbólico assim, né? Eu falei, eu acho que é uma questão de justiça, a gente ser justo e mandar. E foi legal, o pessoal se emocionou, eu me emocionei, e eu gostei muito e mandei. Cara, 15 dias depois, um aluno me chamou e falou assim, o meu primo ontem fez uma prova no computador que a gente mandou aqui para ele. Nossa. Então, quando você pergunta assim, o que me motiva, essas coisas curam todo o meu cansaço, sem dúvida. Vocês ainda fazem convênio com os governos? Fazemos. Como funciona o seu modelo de convênio? Tem dois modelos. Ele pode ser com transferência de recurso. O que envolve transferência de recurso? Alguma necessidade que o governo quer fazer e ele não tem capacidade técnica para isso. O que é muito comum. Por exemplo, eu quero implantar laboratórios de robótica, eu quero montar laboratórios de manutenção, qualificar alunos. Então, nós fazemos parceria e ele paga por todos esses custos e nós fazemos para ele. Ou nós fazemos parceria sem transferência de recurso. O governo pode, por exemplo, doar todos os equipamentos dele para a gente, destinar o lixo eletrônico que a gente processa e trata. Isso pode ser com prefeituras, estados, governos, e pode ser com as outras esferas. Por exemplo, a gente é parceiro do TCU, do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, da Câmara e do Senado. Não necessariamente só o Poder Executivo. Como vocês se apresentam? Como o governo toma conhecimento da existência de vocês, do trabalho de vocês, que é um trabalho bacana? Como que vocês se apresentam? Como vocês fazem essa mão de obra qualificada ser conhecida pelo governo?
Por exemplo, o governo precisa de um laboratório de robótica. Uhum. Como você vai? Eu tenho esse produto. A primeira coisa que a gente faz muito é comunicação. Muito, muito, muito. A gente divulga as coisas. É da sua área, né? De marketing. É porque é da minha área. Mas sabe um cuidado que a gente tem? É não personificar. Então, durante muito tempo, a imagem da ONG estava em mim. E eu gastei 5 anos para tirar a imagem da Programando de mim. Então, nas redes sociais, vocês sempre vão ver que tem funcionários, tem alunos, tem estagiários, tem meninos, tem meninas, e por acaso tem eu também, mas não tem só eu. Né? Eu acho que a gente tem que dar a imagem não de quem coordena, mas de quem é beneficiado. Então, a gente usa muito essa imagem. Depois, a gente procura o governo. Durante muito tempo, eu achava que governo era um prédio de 20 andares. Até o dia que a gente entendeu que governo é um grupo de pessoas, como você, que tem sentimento, que tem conhecimento. Então, a gente tem uma ação contínua de procurar as pessoas e dizer o que a gente faz. Dos últimos 3 anos em diante, eu me dedico, eu e mais uma pessoa, nos dedicamos daquilo que a gente chama da porta para fora. Eu cuido da porta para fora, as relações externas, buscar parceiros, apresentar projetos. E o Fábio, que é uma das pessoas que fundou a Programando comigo há 22 anos atrás, ele cuida da porta para dentro. Então, seu equipamento está chegando, o seu veículo está saindo. É o chefe de gabinete, é o secretário-geral, o secretário-geral, o secretário executivo. Secretário executivo, geralmente funciona assim. Eu cuido para fora, ele cuida para dentro. Mas essa ação é constante. Estar aqui hoje falando faz parte disso. Ok. ONG, durante um período recente, né? ONG foram muito difamadas, né? Assim, as pessoas começaram a falar muito mal das ONGs. Ser ONG não era uma coisa legal. Parece que a ONG queria explorar a gente, né? A gente que eu falo, nós, o Brasil, né? E principalmente ONGs que vêm de fora, mas sua ONG é diferente porque é ONG de dentro. O que você tem a falar sobre essa questão das ONGs? Você sofre algum tipo de preconceito por ser ONG? Como é essa sua relação com esse termo, organização não governamental? Isso é perfeito. Em 2016, eu recebi um prêmio do Ministério das Comunicações por virar a personalidade do ano do terceiro setor, que é o setor onde se encontram as ONGs. Por quê? Porque quando eu vou procurar um parceiro, a primeira coisa que eu falo, nós somos uma ONG. De cara. Por quê? Quando a gente montou a Programando Futuro, era difícil eu explicar para o meu pai e para minha mãe o que era uma ONG. Então, a maneira mais fácil era dizer assim: mãe, pensa naqueles americanos que vêm para o Brasil e querem proteger a floresta. Isso eu sei. Então, aquilo é ONG, mas não é aquilo que a gente faz. Em 2006, o Congresso... Aceita mais água? Eu aceito. Em 2006, o Congresso criou a CPI das ONGs. Por quê? Voltando um pouquinho, em 99 foi criado o marco para a criação das ONGs. Né? Eles criaram a lei das OCIPs, onde o governo reconhece as ONGs aptas a se relacionarem com o Estado. E aí é o seguinte, pensa no número de parlamentares que o Brasil tem, mais de 500 deputados, 513. Eu sempre confundo 13 ou 18. 513. É 13. E 81 senadores. Senadores. 3 por estado, né? Incluindo o DF. E todos esses parlamentares, eles têm recurso próprio das emendas parlamentares. Até aquele momento... Como é que funcionava a relação do Estado? O parlamentar X falava assim: eu vou destinar Y para aquela entidade. O governo ia transferir o dinheiro para a conta da entidade, a entidade executava todo o processo durante 1 ano, depois de 1 ano ela tinha 90 dias para entregar a prestação de contas. Cara, o dinheiro foi embora. Mas e por que não fez? Já gastei. Mas por que não tomou? Então, assim, o governo... tinha culpa naquela época pelo simples fato de não saber fazer a gestão. Era tudo muito novo, né? E a CPI das ONGs, ela criou pré-requisitos para isso. Não sei se você sabe ou não, mas nos últimos 12 anos, a transferência de recursos da União
para uma ONG, a ONG tem que ter 3 anos de atividades, ela tem que estar adimplente e a ONG não recebe o dinheiro. Obrigado. A ONG fica dentro de o dinheiro fica dentro de uma plataforma coordenada pelo governo, em que você faz a movimentação se você estiver de acordo com a legislação. Então ele criou amarras. Isso é muito legal. Eu acho que o Brasil é um dos dentro de um esse recurso fica dentro de um programa de governo ou dentro de um projeto? O governo tem um software, vou falar numa linguagem mais fácil, ele tem um software chamado Plataforma Brasil. Antigamente chamava-se Conv. E toda a movimentação você faz lá dentro. Então você diz assim, eu preciso pagar o meu professor de informática. Então você põe o contra-cheque dele, o relatório de atividades com foto, os dados bancários e de um dia para o outro o governo transfere o dinheiro para o professor. Então, assim, diminui muito, muito, muito a questão. Só que a CPI das ONGs, ela manchou muito a Você acha imagem. que a culpa dessa imagem das ONGs terem sido prejudicadas ou não serem muito queridas, né, pela sociedade, foi culpa dessa CPI? Eu acho que sim. A CPI, eu acompanhei algumas, é um processo de exposição muito grande, né? E a CPI das ONGs tinha muita coisa errada, mas eles expuseram também muitas entidades sérias, muito trabalho sério. E aí a gente precisou ir reinventando a imagem de lá para cá, né? O governo de 2006, de 2010 até 2015, o governo, assim, pouquíssimas relações com ONGs, né? Com ONGs. Não queria relação com ONGs. Não queria, quer ainda, né? Não quer. E aí, quando a gente procura um parceiro novo e tal, uma coisa que a gente sempre faz é dividir a reunião em duas. Eu vou até o parceiro, né? E converso mais ou menos o que a gente precisa conversar, mas eu chamo ele para ir conhecer a nossa estrutura. Então, porque assim, você vai, você conhece a casa, você vê funcionando, você vê aluno, vê funcionário, vê a movimentação e aquilo passa uma imagem mais séria para o teu parceiro. Bom, por falar em seriedade e coisa boa, né? Como foi a história do seu reconhecimento pela ONU? Você citou há pouco. Você sabe que hoje, antes de vir para cá, eu estava numa cerimônia, eu encontrei com o ex-ministro do Meio Ambiente, que fez a indicação, e é coisa do destino. Pela primeira vez eu encontrei presencialmente com ele e pude agradecê-lo por isso. A questão foi a seguinte, a ONU é dividida em várias convenções. A Convenção das Leis Trabalhistas, a Convenção das Crianças, enfim. E tem uma que trata sobre resíduos, que é a Convenção da Basileia. Ela se reúne anualmente. E em 2017, o tema da convenção foi lixo eletrônico. E foi em Gana. Gana é um país da África, no norte da África, um país bem pequeno e muito pobre, que acabou virando um lixão a céu aberto de eletrônicos, o maior lixão do mundo, chamado Agboblish. E na ONU as coisas funcionam assim, cada convenção ela tem metade dos participantes são de países pobres, metade são de países desenvolvidos. E aí então é uma troca de experiências. E aí os 30 participantes da convenção foram convidados a apresentar trabalhos sobre lixo eletrônico. Todos apresentaram, mas quando o governo federal chamou a gente para expor, os 29 países retiraram o trabalho deles. Por quê? Porque acharam que não era tão eficaz quanto o nosso. Isso a gente está falando de países como a França, como a Inglaterra, como a Espanha, por exemplo, e como a China e o Japão, que estão dentro da Convenção da Basileia. Pelo simples fato da gente ser ONG. Então a gente não trata o lixo eletrônico só o que tem valor. A gente trata tudo, inclusive o que não tem valor. Só que a gente tem um processo de qualificação de jovens por trás, o que é muito legal. É onde o olho deles brilham, entendeu? Entendi. E aí eu viajei para Gana, lá para Accra, fiquei uma semana em Accra, que é a capital.
E fui com os representantes do Ministério do Meio Ambiente aqui do Brasil e nós apresentamos o trabalho e recebemos o reconhecimento deles. Hoje eu sou um dos membros ativos da Convenção da Basileia no Brasil, participo dos debates e dos estudos que tem por conta legal, disso. Parabéns, legal. Muito legal, né? Muito bacana. Bacana. Então, esse reconhecimento é super legal, ele valida muito o processo. Sim, com certeza. E aí não é uma coisa direcionada, né? Eu falo sempre para as pessoas assim, não é o Vilmar, mas é o trabalho da Programando o Futuro, assim, que inspira Quais outras pessoas. outros reconhecimentos vocês tiveram? Lá em Valparaíso, nós já recebemos, eu e o Fábio, recebemos títulos de cidadão honorário, moção de aplausos. Recebemos aqui em Brasília moção de aplausos e título pelo Dia da Ciência e Tecnologia na Câmara Legislativa. A deputada Érica Cocai, um tempo atrás, fez uma sessão solene na Câmara Federal pelos 18 anos da Programando Futuro, que foi uma ação assim muito, muito, muito legal. Você subia aquele plenário, sabe? Me passava ali uma porrada de coisa na cabeça vendo aquele plenário. E eu tive que subir lá para discursar e dizer o que foi a Programando, o que nós fizemos, foi muito legal. E no plenário, quem estavam foi nossos alunos. Nós levamos acho que 50 alunos que sentaram cada um numa cadeira daquelas e foi maior barato. E também, recentemente, agora, além do título de personalidade do terceiro setor do ano, que eu recebi em 2016, recentemente eu recebi uma comenda em Cristalina pelos serviços prestados. Eu virei comendador. Comendador. E aí, bacana. A comenda assim, eu nunca imaginei receber um negócio desse. Eu acho que eu falo bem, mas eu ainda sou uma pessoa extremamente tímida e essas coisas me pegam. Assim, eu fiquei muito emocionado, porque Cristalina é uma cidade que está a 150 quilômetros dessa sala que nós estamos aqui de Brasília. E nos últimos 5 anos, nós colocamos computadores em todas as escolas rurais e trocamos por computadores melhores. Todas as escolas rurais de Cristalina têm internet. E a gente está falando de uma população que é maior do que a população da cidade. A população da região que não fica na cidade, a região... Como rural. Que eu diria? Rural. Né? Uhum. Ela é maior do que a população da cidade? É maior. Caramba. Os assentamentos são muito grandes lá em Cristalina, né? São muito grandes, muito grandes. E também depende como você vê os dados, porque muita gente que mora na cidade tem propriedade rural. E a propriedade rural muitas vezes é contabilizada lá na área rural e não morador da cidade. Mas isso acontece. Então, os reconhecimentos, os prêmios, eles são legais. Eu não consigo personificar isso, eu não encaro como uma coisa minha. Mas está programando. É da Programando. Então a gente sempre faz isso no coletivo, eu sempre divido com o Fábio para ele estar presente, ele receber os prêmios. Mas receber um título de comendador, receber um título da ONU, faz a gente criar força para superar situações como a CPI das ONGs, sabe? A gente diz ali, assim, muita gente errou, mas a gente acertou. Você, sim, uma personalidade como você, que tem vários reconhecimentos, você foi chamado para ser ouvido na CPI? Não, não. Não quiseram ouvir a sua opinião? Não, não. Nunca fomos chamados, não tivemos nome citado, não tivemos nada. Mas a gente é uma ONG, né? Eu sinto pelo que aconteceu, assim. Uhum. Mas não. Então, deixa eu só fazer uma correção. Na CPI das ONGs a gente não foi chamado, não foi citado, não temos nada com isso. Mas em 2013, quando o governo federal criou um novo marco para se relacionar com as ONGs, chama MIROSC, é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Esse nós participamos ativamente. Aí nós ajudamos a criar esse marco, sim. Entendi. Tem uma dúvida que ficou. Você falou que existe que vocês recebem também aquelas coisas que não são úteis, né? Uhum. O lixo inútil, né? Uhum. O que vocês fazem com ele? A mesma coisa. Aquilo que não tem condições de uso, a gente desmancha e classifica ele por tipo de material. Separa ferro. Então, esse celular, para a gente, indifere se ele está inteiro ou quebrado. Se ele estiver inteiro, a gente recondiciona e doa. Se ele estiver quebrado, a gente separa o resíduo e manda para reciclagem.
Ah, tá. Vai ser reciclado. Vai ser né? reciclado, totalmente reciclado. Entendeu? Você gosta de futebol? Eu... Você é vascaíno, não, né? Não. Cara, eu tenho 2 defeitos na vida. Um, eu não consigo assistir filme. Raramente eu assisto filme. Não sei porque, desde pequeno. E o outro, eu não consigo acompanhar futebol. É mesmo? Nem o Brasil? A minha namorada perguntou essa semana, mas nem jogo do Brasil você assiste? Eu falo, se eu estiver ali de bobeira, eu assisto. Mas eu não tenho nada contra, eu não consigo, assim. Mas a minha filha é flamenguista, então acho que o coração bate pelo Flamengo. Vilmar, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no nosso programa. Foi muito útil a conversa, foi esclarecedora, né? Foi, né? Muito... Foi de uma... A gente conseguiu crescer, né? Foi de um conteúdo bacana. Quero te parabenizar pela ONG, te parabenizar pelo seu trabalho, pelos seus muitos reconhecimentos, pelos seus títulos e por tudo que aconteceu na sua vida. Eu acho que são pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, né? Te agradecer por estar aqui, por ter compartilhado essa história com a gente, deixar a nossa Câmara à sua disposição para você dizer as palavras finais e comunicar com as pessoas o que você deseja. Euclides, obrigado. Obrigado a Fatinha também pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado. Adorei estar aqui, poder participar. Queria muito parabenizar vocês pelo conteúdo que vocês geram, né? Hoje, a inclusão digital, ela permite que todo mundo gere conteúdo, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão, gera conteúdo. Mas saber gerar conteúdo é diferente. E a gente é muito carente de conteúdo, né? O próprio ministro do TSE disse essa semana assim, que esse é o ano das eleições com conteúdo sério. E aí, conteúdo de qualidade como o de vocês é fundamental para os dias de hoje. Obrigado. E eu saio daqui bem feliz em poder participar. E desejo sucesso, longa vida, que venham mais e mais conteúdo para toda a população. E para as pessoas que estão em casa, cuidem do meio ambiente, deem o destino correto para os seus equipamentos, usem até ele não poder mais e depois façam descarte, não joguem em vias públicas. A gente parou de ouvir na TV que quando fala em Amazônias, na TV pararam de falar de queimada e só se fala em garimpo ilegal. E o garimpo ilegal a gente está falando de ouro, e ouro a gente está falando de telefonia. Então, a maneira de preservar a Amazônia hoje, a região amazônica, é promover a reciclagem dos eletrônicos. A gente está aqui para ajudar vocês nisso. Super obrigado. E assim a gente chega ao final de mais um programa Despluga. Não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa saber todas essas informações. Esse conteúdo é importante, vai ajudar alguém a cuidar do seu lixo, cuidar do seu lixo eletrônico, vai ajudar as pessoas a terem esclarecimento, conhecimento a respeito de todos esses assuntos que a gente falou aqui. Então compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, fui. Uhul! Porra, que legal! Me surpreendeu.